Bom, depois que a gente viu que uma quantidade razoável de um cristal, de um sólido, né, que é o mais empacotado possível, 26% dessa estrutura ela está vazia, não tem átomo nenhum, né? A outra coisa que é interessante vocês saberem é que dentro desses espaços vazios, eles podem ser preenchidos com outros átomos. Então é aí, inclusive, aí que vem as ligas metálicas, né? A gente tem vários metais misturados entre eles. Então é baseado nessa lógica aí de ocupar espaços vazios, ou e assim vai. Tem todo como eu vou dizer, um desenvolvimento de materiais aí em cima dessa lógica aí, né? Uma coisa interessante para nós aqui é que a gente já viu que quando a gente começa a fazer esses empacotamentos aqui, ó, aqui a gente tem duas camadas só, né? A gente tem aqui uma camada em átomos em azul e uma camadinha de átomo em verde aqui. O que dá para ver é que é o seguinte, ó, ah, existem dois tipos de buracos que ficam nessas estruturas sólidas, tá? Um buraco é esse buraco aqui, ó, quando a gente coloca um átomo em cima de uma depressão de outros três, tá? Esse tipo de buraco aqui, ó, ele é chamado de buraco tetraédrico. Lembrando da geometria tetraédrica, que é o afastamento máximo entre quatro coisas. Se a gente fosse olhar com um detalhe como é que é o formato desse buraco aqui, a gente vai ver se esse buraco aqui ele tem um formato tetraédrico. Só que se a gente prestar atenção nesse tipo de buraco aqui, ó, tá? Esse buraco aqui, ó. Esse buraco aqui, na verdade, tinha um buraco lá embaixo, ó, era tipo um buraco desse, e a gente colocou esferas, uma aqui e outra aqui. Então, na verdade, tinha uma depressão lá embaixo e não foi colocada uma esfera nenhuma em cima da depressão. Quando a gente coloca uma esfera em cima da depressão, isso é um buraco tetraédrico. Agora, quando a gente já tem uma depressão e colocamos esfera ao redor daquela depressão, e a gente tinha um buraco embaixo e o buraco se manteve. Lembra? Eu até já falei isso daí, né? Então, aqui, esse tipo de buraco aqui, ó, é um buraco octaédrico. A gente tem um buraco para baixo, um buraco para cima e um buraco para os lados, né? Então, esse é um buraco octaédrico. Então, lembrando que essas estruturas aqui, a, a estrutura cúbica de a estrutura cúbica compacta essa, né? A gente tem, para cada átomo, a gente tem dois buracos tetraédricos desses aqui, e a gente tem, para cada átomo, sempre tem um buraco octaédrico dentro da estrutura. Então é só um destaque que eu quero fazer para vocês aqui desses buracos que ficam aí. A gente aprendeu como é que se calcula a porcentagem, quanto de buraco tem ali, né? O quanto de vazio que tem o cubo, né? E aqui no livro ele pegou esse exemplo aqui, mas a gente pode fazer isso aqui para várias formas de compactação, tá? A lógica é sempre essa. Se tu quer saber a fração ocupada de átomos, é só tu ver o número de átomos que estão dentro do cubo, calcular o volume deles e embaixo o volume do cubo. É simples assim, tá? Ah, bom, agora a gente já pode ir para o próximo assunto, tá? O próximo assunto que é estudar as células unitárias. Então, é bem dizer isso que a gente já estava estudando aqui, ó. Isso aqui, ó, que eu estava falando naquela hora, que é o que é a célula unitária? A célula unitária é a menor quantidade da estrutura cristalina, aonde a gente pode pegar aquela unidade e botar uma do lado da outra, a gente vai ver que a partir dali tudo se repete. É como se fosse, sei lá, um monte de pecinha de Lego lá, e aí tu começa a olhar para aquelas pecinhas e tu vê, não, mas aqui eu desmonto elas aqui, a menor unidade seria aquela pecinha do Lego, né? Então é isso. Aquele arranjozinho que a gente vê que ele vai só se repetindo um do lado do outro, tanto para o lado como para cima, para trás, para tudo que é lado. Então é isso que a gente chama de célula unitária, tá? Com relação às células unitárias, eu até posso voltar aqui. A gente já estudou uma delas, né? Que era essa célula aqui, ó. Essa célula aqui, ela era desse empacotamento aqui, que inclusive ele era chamado de como? Ele era chamado de, cadê o nomezinho dele aqui, ó? O CCP, lembram? Era o Cubic Close Packet. Pois é. Esse Cubic Close Packet, o CCP, ele é muito mais conhecido pelo nome da célula unitária dele. Qual é o nome da célula unitária dele? O nome da célula unitária dele é esse aqui, ó.
FCC. O que quer dizer o FCC? Quer dizer Face Central Cubic. Pessoal, antes de dar um nó na cabeça de vocês, eu quero dizer o seguinte, ó. Isso aqui que a gente acabou de estudar no vídeo anterior é o empacotamento, entendeu? Ó, o empacotamento é tu falar assim, ó, os átomos se juntaram entre eles e eles geram um cristal, eles geram uma estrutura, igual um monte de fruta lá na feira. Só que agora, o que eu estou explicando nesse vídeo aqui, eu vou começar a falar sobre célula unitária. O que é célula unitária? É alguém ir lá na feira, olhar como é que o feirante distribuiu as laranjas, aí ele olha assim, ah, mas aqui, ó, a célula unitária disso aqui é tal, ó, a partir daqui só vai se repetindo, entenderam? Então é isso. Isso é a célula unitária, né? Então, os empacotamentos, eles têm siglas. Existe o empacotamento, o hexagonal close packet, né? Então aqui eu posso voltar aqui, ó. Opa, voltar não tô. Aqui. Existe esse empacotamento aqui, ó. Deixa eu achar a siglazinha aqui que demora um pouco. Existe esse empacotamento aqui, ó, o HCP, que é o hexagonal close packet, né? E existe esse que a gente estudou agora, que a gente viu um monte de exemplo, que é o CCP, que é o Cubic Close Packet, tá? E só que a exemplo desse aqui é o Cubic Close Packet, né? Que em português ficaria cúbica de empacotamento compacto. Quando a gente fala da célula unitária dele, a gente chama o nome da célula unitária de FCC, que é Face Centered Cubic, né? Por que chama face, né? Porque face centrada. Em português ficaria isso aqui, ó, estrutura cúbica de face centrada. Porque se vocês olharem aqui, ó, que é o desenho dela, nós estamos falando desse desenho aqui, é isso aqui, é uma estrutura cúbica e face centrada, quer dizer que os átomos, a gente tem na face, que é na parede do cubo, a gente tem um átomo bem na parede do cubo. E o átomo está bem na metade dele na parede do cubo. De modo que para dentro do cubo está a metade dele e para fora do cubo está a outra metade. Então a gente chama isso aqui de face centrada. Tá? Então aquela empacotamento ABC, que era o cúbico, né? Estrutura cúbica, agora a gente aprendeu que o nome da célula unitária dele é essa aqui, o FCC, estrutura cúbica de face centrada. E não adianta, onde vocês estudarem, o pessoal vai usar as siglas em inglês aqui, tá? Estrutura cúbica de face centrada. E existe uma outra estrutura, então agora a gente vai aprender uma nova, tá? Existe, pessoal, uma outra estrutura que é chamada de estrutura de corpo centrado. Tá vendo aqui, ó, estrutura de corpo centrado. Esse aqui é um outro jeito de empacotamento, não é o que a gente aprendeu, tá? E como é que é a estrutura de corpo centrado? É como se a gente fosse empilhar as laranjas, só que agora a gente não vai colocar, que nem aqui, ó, em torno de uma laranja, sempre tem 6 laranjas, né? Ou seja, em torno de um átomo eu tenho 6 átomos em torno dele. Isso é o máximo do empacotamento possível. Não. Para a gente ter essa célula unitária cúbica de corpo centrado, eu vou sempre, em torno de um átomo, colocar... Os átomos vão ficar um do lado do outro aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo explicar aqui melhor. Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Vocês conseguem... Como é que eu vou... Não tenho desenho, mas acho que aqui eu posso explicar por esse desenho mesmo aqui. Acho que aqui tá melhor, já vou direto nele aqui, ó. Vocês conseguem ver que aqui a gente tem um átomo aqui, um lá e um lá para trás. A gente está distribuindo os átomos em quadradinhos aqui. Como a gente tem filas organizadas, tipo assim, ó, se tu prestar atenção aqui nesse desenho, tu tem uma fila de átomo aqui e do lado deles tu tem uma fila em que eles coincidem bem direitinho, estão bem organizadinho nas filas, né? São filas de átomos. E isso não é o que a gente viu até agora. Aqui, ó, se tu olhar, por exemplo, aqui tem uma fila de átomo, né? Pode ver que aqui do lado a fila está encaixada diferente, ó. A fila aqui, em vez de ter um átomo aqui, o átomo já veio para cá, ó. Então a gente tem as filas estão alternadas, né?
Quando a gente faz fileiras alternadas de esferas, esse é o jeito mais compacto que tem. Se tu fizer fileiras igual essa daqui, ó, colocar a fileira organizadinha com a outra fileira, esse não é o jeito mais compacto que tu tem. Pode ter certeza. Se tu tiver aí, que nem eu falei aquela hora, uma caixinha aí, tu vai guardar bolinha dentro da caixinha. Se tu organizar o fundo da caixinha com as bolinhas desse jeito aqui, se tu chacoalhar essa caixinha, talvez ela volte para aquele jeito anterior, que é em roda de uma esfera, 6 esferas, tá? Mas tudo bem. Dentro dos átomos existe esse jeito aqui de empacotamento, que gera uma célula unitária chamada de estrutura cúbica de corpo centrado. E a sigla disso é o BCC. O B quer dizer body, corpo, né? A palavra corpo em inglês é body. Então aqui é o Body Central Cubic, tá? O BCC. E um exemplo bem comum do Body Central Cubic é o ferro. Praticamente sempre o átomo de ferro ele se compacta desse jeito aqui. Inclusive é bem interessante, se vocês botarem no Google aí, bota o Google Imagens aí, bota, deixa eu ver, bota cubo Bruxelas, né, que você fica em Bruxelas, lá na Bélgica. Lá tem um monumento que é o chamado Atomium. Também se tu botar Atomium aí vai vir na hora. Atomium é Atomium, Bruxelas. E lá tem uma estrutura que é uma, como é que eu vou dizer? É um monumento, na verdade é quase que um prédio aquilo, né? Mas é um monumento, é uma estrutura que foi feita numa semana de arte, uma exposição que teve lá. Essa estrutura, ela foi montada, agora eu vou mentir para vocês, mas é há muitos anos. Eu acho que depois da Segunda Guerra Mundial, foi uma coisa assim, faz tempão já. E ela foi montada numa feira. É igualzinho a mesma lógica da Torre Eiffel. A Torre Eiffel, quando foi montada, ela foi montada para uma estrutura, um evento desses aí. E depois era para desmontar. Terminou o evento, desmonta tudo e deu. Só que aí o pessoal se arrependeu. Fizemos toda essa torre aí bonita, né? Vamos desmontar. E aqui é a mesma coisa. A lógica era quando fizeram essa estrutura que eu estou dizendo para vocês, lá na Bélgica, nesse evento, depois ficaram até com dó de desmontar. Então ela existe até hoje. E o que é essa estrutura? É uma célula unitária do ferro. Então, é uma estrutura com esse desenho aqui, tá? Um átomo de ferro. Vocês podem ver que o átomo, por que chama de cúbica de corpo centrado? Porque o átomo central, um do meio, ele vai ter 4 átomos para cima dele e 4 átomos para baixo dele. Já deu para ver que o número de coordenação do BCC aqui, estrutura cúbica de corpo centrado, o número de coordenação aqui é 8. Tem 4 átomos para cima, 4 átomos para baixo. Então, esse monumento chamado Atomium, que tem lá na Bélgica, é uma célula unitária, um BCC, com 100 metros de altura, cento e poucos metros. Cento e poucos metros de altura tem esse negócio aqui. Cada átomo desse aqui é quase 20 metros. Dentro desses átomos a gente caminha, a gente entra lá dentro, a gente pega um elevador, sobe para um átomo, depois pega outro elevador, sobe para outro, depois caminha de um átomo para o outro lá dentro, fica caminhando lá dentro. É um mini museuzinho. Por isso que dizem que aquilo ali é um prédio. Eu tô olhando assim, é um, é um BCC, esse aqui é uma estrutura cúbica de corpo centrado gigante. Pensa aí, quantos prédios tu conhece que tem mais de 100 metros? É metro, né? Então é gigantesco esse negócio aqui, é muito bonito. E os átomos são espelhados, assim, são um dia de sol, assim, esse negócio chega a brilha de longe, assim, essa estrutura aqui. É muito bonito, tá? Então esse aqui é um outro jeito de empacotamento, então, que é esse daqui, ó. O estrutura cúbica de corpo centrado, que é o exemplo clássico aí do ferro. Mas o sódio também fica assim, o potássio também fica assim, forma célula unitária de cúbica de corpo centrado, tá? Então são esses os exemplos aí. No material de vocês no Siga, eu botei um videozinho, que eu não vou tocar o vídeo aqui, mas eu deixei só um pause no meio do vídeo, né? Que é um carinha explicando, fazendo esses cálculos das células unitárias, né? E tem uma outra célula que eu já vou explicar ela aqui, que é essa mais simples aqui. Mas então existe, por exemplo, a célula unitária com número de coordenação 12, que é a que a gente já estudou, né? O FCC, o Face Central Cubic, né? Cúbica de face centrada. E ela, 74% do cubo está ocupado. E aí esse método aqui, ó, que é o cúbico de corpo centrado, que é um átomo no meio, que é isso que eu falei de ferro, lá o exemplo, né?
Esse já não é o jeito mais compactado que tem. Tanto é que o número de coordenação aqui é 8. Então, percebam que o método mais compactado que os átomos ficam, eles, mesmo assim, eles ocupam 74% do volume do cristal. Só que se o número de coordenação cai para 8, isso aqui já baixa para 68% da estrutura cristalina está ocupada, o resto é vazio, né? Então, tu vê que aumenta a quantidade de espaços vazios, né? E depois a próxima que eu vou explicar para vocês, que é essa estrutura aqui, o cubo simples, né? A gente tem 4 átomos para cima e 4 para baixo. Aqui, então, bem só um pouquinho mais da metade da estrutura cristalina está sendo ocupada. Praticamente quase a metade, né, está vazio. 48% do cubo é vazio, tá? Então, deixa eu voltar para o livro lá, né? Então, essa estrutura aí que ele falou ali, que estava no desenho, é essa daqui, ó. A estrutura cúbica primitiva, que a gente chama, né? Essa estrutura cúbica primitiva, que é tu colocar uma fileira de átomos, uma do ladinho da outra, igual aqui, né? Só que agora tu não coloca um no meio, tu coloca átomo exatamente um em cima do outro. Então os átomos ficam um em cima do outro bem certinho, né? Essa estrutura aqui, a gente já viu aqui, ó, segundos atrás, que 48% do cubo está vazio. E essa célula unitária só é observada na natureza com o polônio. Então, uma característica do metal, né? De formar essa célula unitária aqui. A cúbica primitiva, que a gente chama, tá? Ou na sigla em inglês é o SC, é Simple Cubic, né? Bom, então agora eu vou fechar esse vídeo aqui e vou começar a explicar uma próxima coisa no outro.